A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia aqui no ar na sua manhã de terça-feira. Hoje dia 2 de agosto, né, minha gente? Para você que se liga, o tempo apresenta-se parcialmente encoberto aqui em São Carlos. Temperatura de momento em 16 graus, a mínima na madrugada. Fizemos a primeira leitura às 15:05 e lá estava 15,2. Subiu um pouquinho, né? 16,2 nesse momento aqui na rua Padre Anchieta com a Monteiro Lobato. Quadro Entrevista que tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, a Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. A farmácia que tem 38 anos de tradição e ao atendimento familiar para com a sua família. A Farmácia São Jorge tem para você uma linha completa de medicamentos, cosméticos e também de suplementos. Farmácia São Jorge, Avenida Santa Catarina, 3325-4123. E o atendimento vai das 15:07 até as 22 horas de segunda a sábado. Farmácia São Jorge, anunciando o nosso bate-papo de hoje por aqui, que hoje recebe, como a gente anunciou, uma convidada aqui, né? É a diretora distrital do 5º Distrito da FCDL, a Joyce Ternos Vacher, advogada são carlense que está na coordenação aqui desta entidade que a gente vai falar agora. Primeiramente, deixa eu cumprimentá-la. Seja bem-vinda, bom dia. De volta aos microfones da Tropical, né, Joyce? Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes da Tropical. Depois de um bom tempo eu retorno, estava com saudades. Olha, isso é muito bom estar aqui. É que teve o período da pandemia ali, né? Acabou atrapalhando. Que foi mais intenso e tudo mais. Bem, vamos começar por aqui, ó. Como é que está esse distrito, né? Porque a gente abordava bastante antes da pandemia, como a Joyce até a gente estava conversando em off aqui, que a gente pautava bastante o distrito, que envolve hoje atualmente 6 associações, né? 6 municípios. Mas que devido à pandemia deu esta pausa, mas as ações continuaram, né? Exatamente. Infelizmente, como foi falado, eu sou diretora de 6 CDLs, né? Represento 6 CDLs aqui da nossa região, Águas de Chapecó, São Carlos, Palmitos, Caibi, Riqueza e Mondaí. Realmente, nós éramos bem ativos, cada CDL tinha as suas atividades, o distrito tinha um evento que era realizado em conjunto. Infelizmente, né, desde 2020, fomos obrigados a parar com isso, né? Obrigados a parar com tudo, né? Como todos sabem. E agora, então, aos poucos, as coisas voltam a acontecer. A gente ainda não está num pós-pandemia, nós ainda vivemos uma pandemia. Então, as coisas ainda estão, aos poucos, começando a acontecer. As CDLs estão se organizando, fazendo as suas atividades, os seus eventos, dentro do cuidado que ainda é necessário, dentro das suas possibilidades também, porque a pandemia não influenciou só na economia dos comércios, acabou influenciando na economia das próprias CDLs, né? Porque elas dependem do comércio para estar andando também. Então, acabou influenciando tudo isso. E agora a gente vê que, aos poucos, as coisas vêm acontecendo. Infelizmente, esse ano não vamos conseguir ainda fazer um evento do distrito novamente, porque o tempo agora é curto e até organizar tudo. E a gente está também com uma questão de caixa meio baixa, a gente acabou não conseguindo. Não teve eventos, né? Então não temos como. Mas estamos, né? Aos poucos estamos retomando as reuniões também, que também acabaram ficando paradas, porque não tínhamos como nos reunir e online acabava ficando complicado. Então, e também todos os presidentes estavam envolvidos com a questão da Covid, né, para tentar auxiliar nas suas cidades a solução, evitar um número maior, os cuidados maiores, né? Então, o que tenho, né, seriam essas as informações, mas aos poucos estamos retomando. Certo. FCDL, integra a FCDL, né? Nós temos 2 no estado, né? Nós temos uma FACISC, nós temos a FCDL, uma de CDL e outras de associações comerciais. Exatamente. Né? Separar bem isso daqui. O distrito integra a FCDL, né, minha gente? Exatamente. E que é dividido nesses distritos, né? É isso? Isso. Hoje no estado nós temos 39 distritos, né? Que então engloba todo o estado. A gente tem 39 distritais, assim como eu, que representam as CDLs. E aí eles, da mesma forma como eu também, aos poucos estão retomando as atividades, porque todos sofreram, uns mais, uns menos, acabaram sofrendo bastante com essa questão da pandemia.
Certo. Então tá aí, ó, são 6 municípios aqui, na verdade são quantos? 39, né? 39 distritos. Hoje 39 nós somos 210 CDLs, 210 CDLs no estado. Certo. E São Carlos aqui coordena então Coordena, né? Porque são 6 municípios, né? Mas temos uma mudança prevista aí em relação a Mondaí, né? Você me dizia em off, né? Exatamente. A gente teve reunião do conselho diretor, da qual os distritais participam, na semana passada, e a gente teve um município vizinho, digamos, daqui, Tunápolis, que acabou fechando a CDL, e aí o primeiro distrito, que é São Miguel, Descanso, aquela região de lá, acabou ficando somente com 4 CDLs. E pelo Estatuto da Federação isso não é possível. O distrito tem que ter pelo menos 5 CDLs. Então eu fui contatada, a gente teve a reunião na semana passada e está sendo desenhada essa forma. Então Mondaí acaba passando para o primeiro distrito. Já conversei com o presidente lá, estamos nas negociações tratativas. A gente não gostaria de estar perdendo, né? A gente gosta do distrito da forma como ele é, porque a gente são CDLs todas com realidades bem parecidas, então é bom de trabalhar, porque são os problemas de são um problema de outro, um consegue resolver, ajudar o outro a resolver, mas como é estatutário, infelizmente a gente não tem como ir contra. Então, para ajustar o primeiro distrito, eu vou ter que acabar perdendo uma CDL, mas fico com as demais, né? E vamos tentar voltar a trabalhar de forma mais efetiva a partir de agora. A nossa próxima reunião é dia 20 agora de agosto, inclusive em Mondaí. Opa! Né? É lá a nossa reunião para estar voltando a conversar mais próximo, porque ano passado eu fiz uma reunião, 2, agora esse ano eu já fiz a segunda, tentando retomar uma rotina de reuniões para a gente aproximar. Porque antes era de 2 em 2 meses, eu acho, né? De 45, 50 dias eu estava tentando fazer, e são rotativas, né? Tipo, eu faço em cada cidade, até para prestigiar cada município, né? Então, e agora estamos tentando retomar, então, essas... Muito bem, tá? Então, só que um ponto aqui, um parênteses fazer, Joyce, para levar o município a fechar uma CDL, que é o caso lá de Tunápolis, é efeito pandemia já, né? Certamente. Também, mas não só. Também, mas não só. Fecharam uma associação, né? Não. Lá eles têm associação, né? Tem a associação, era junta a situação. E lá, então, o pessoal achou por bem que, assim, houveram algumas alterações na FCDL, migração de sistema, questão de consultas, tudo isso, acabou gerando, toda mudança gera um desconforto. E, assim, aconteceram algumas coisas nesse interim, nesse processo de mudança, que acabaram desgastando um pouco. E, então, a CDL de Tunápolis o pessoal de lá acabou por bem, optando por estar fechando a CDL de lá, ficando só com a associação, que inclusive o Michael, que é se eu não me engano é o presidente lá, mas ele é o vice-presidente da FACISC, da região, então eles acabaram optando por ficar com a associação, fechando a CDL, que daí acaba gerando essa alteração para nós. Para o 5º distrito aqui, o qual é coordenado aqui pela Joyce Vacher, né? Bem, destacando então, reunião próxima é dia 20 de agosto em Mondaí, então, né? Vai ser a última praticamente lá, né? Para finalizar. Provavelmente sim, que eu não sei, não tenho datas bem certas dessas alterações, mas deve ocorrer esse ano ainda. Legal, muito bem. Estamos ouvindo aqui a diretora distrital, 5º distrito da FCDL, Joyce Ternos Vacher. Bem, e nós estamos num período eleitoral da FCDL. Exatamente. É um ano eleitoral da FCDL. Além de ano eleitoral, né, de majoritária do Brasil, do Estado. Eleições gerais. Eleições gerais. Nós também temos a eleição da FCDL, que ela deve ocorrer até o dia 31 de outubro também. Provavelmente deve ocorrer ali entre o meio do primeiro e do segundo turno das eleições majoritárias, né? Exato. E aí, só que não temos data ainda. E aí a gente está tentando, porque como eu falei, houve um desgaste por parte da federação. Como já diz o nome, é uma eleição. Então, há disputas de características e propostas. Exatamente. E houve um desgaste, houve
não digo abandono, mas um afastamento por parte da FCDL, talvez até por pandemia, mas também essa questão desses contratos com a SPC Brasil, tudo isso acabou gerando algumas situações que acabaram afastando, né? Eu não gostaria de estar falando, mas é a realidade, eu tenho que estar passando. A federação acabou se afastando tanto dos distritais, de nós 39 que somos, e das próprias CDLs, das próprias gestoras. E então eu como diretora distrital, a gente está tentando formar uma equipe que vem para tentar retomar a federação àquilo que era quando eu entrei no movimento lojista lá atrás. Voltar com algumas coisas que foram cortadas, tirar algumas taxas que foram colocadas, e que a gente vê que para CDLs pequenas, que no caso é do meu distrito, né? A gente tem os distritos que tem as CDLs grandes, mas boa parte tem as CDLs pequenas também. Então a gente está vendo a necessidade de voltarmos a ter uma federação mais próxima. Certo. Então o objetivo é esse, a gente vai estar trabalhando, né, com esse intuito, para a gente estar conseguindo fazer a federação voltar ao que era. Eu, inclusive, na última reunião fui questionada se eu não recebia, se eu recebia informação, acabava não passando, algo nesse sentido. Se diz para os meus presidentes que estavam os 6 representados, né? Estavam os 6 presidentes na reunião, o que me deixa muito feliz também. Participação. Que, assim, muitas vezes eu acabo recebendo a informação depois deles. Não é que eu não queira repassar, não é que eu não queira informar, eu recebo a informação depois deles. E aí eles também viram, mas eles estão sentindo esse afastamento. Então, só para deixei claro para eles de que não sou eu que não quero passar a informação. Exato. Muitas vezes a gente cobra, né? Gostaria de ter mais informação, gostaria de ter o que passar melhor na reunião, algum ponto específico, alguma informação, e infelizmente a gente acaba não tendo. É a forma de gestão, então, da FCDL atual, no caso, né? Que termina agora a gestão e as eleições até 31 de outubro, que tem que ser realizada. Isso pelo estatuto lá, né? Isso, pelo estatuto até 31 de outubro tem que ser realizada. Certo. Então, a gente acredita que agora, no começo de setembro, metade de setembro, deve ser lançado o edital, para daí estar transcorrendo, então, o período eleitoral da federação, juntamente com o período eleitoral. Vai ficar bem apertado. Vai ficar bem apertado. Bem apertado, porque são propostas e propostas, né? Sim. E aqui na verdade a FCDL tem tudo a ver também com a política, né? Porque ela também luta nesta frente também, né? Nesse sentido. Sim, diretamente, né? Porque pautas muitas vezes formadas por associações e CDLs em relação aos possíveis governantes. Não, com certeza é importante a participação da federação na parte, claro, ela tem que ser apolítica, mas ela tem que participar da política para conseguir trazer os benefícios e estar em cima do que acontece na política, principalmente nós aqui, tipo, lá na Assembleia Legislativa, para ver o que acontece, tentar barrar algumas coisas que possam vir a prejudicar o comércio, o comerciante. Então, a gente tem que vão ser trabalhadas, as duas eleições vão correr juntas e, assim, vai ser uma experiência bem interessante. Arriscada, mas bem curiosa, né? Bem curiosa, mas que vá para o lado certo, né? Que pare esse distanciamento, que volte, então, a melhorar, no caso, no sentido de que os benefícios, né? As coisas que acabam aproximando aí e juntando mais as federações. É isso que a gente busca, né? Que a federação fique mais próxima dos distritais, que nós somos a ponte entre a federação e as CDLs, estamos mais próximas, a gente consegue ver a realidade de cada uma, né? E tá passando. E também da própria CDL e da própria gestora, né? Que eu acho que o mais importante também é a questão da gestora. A gestora tem que estar próxima para conseguir passar para o presidente, para os associados, o que é de importante, né? Toda essa situação. Certo. E a própria FCDL, você disse antes que temos por regiões também, né? Vice-presidentes não temos? A FCDL não tem? Não, daí no caso seria o papel do próprio distrital. Existe uma diretoria, que aí são compostos por 8 nomes, e aí tem o conselho da SPC, que aí trabalha todas as questões do SPC, e aí vem para o conselho diretor,
que aí somos nós os 39 distritais. Que aqui no caso é o 5º, que engloba São Carlos, Águas de Chapecó, voltando aqui a Palmitos, Caibi, Riqueza e Mondaí, que pode sair então nos próximos dias. Bem, e a gestão da Joyce? Como é que está? Porque a Joyce aqui, a gente sempre falava aqui, ó, eu sempre entrevistei coordenadores são carlenses neste distrito, né? Acho que primeiro foi o João Knorce, né? Exatamente. Aqui. O nosso distrito ele é novo, se for ver, né? Porque nós participávamos do distrito em Chapecó, e aí foi a gente buscou, né? Na época do Fábio ainda, quando ele era presidente, foi buscado para fazer uma readequação para conseguir pegar umas realidades mais próximas. Exato. Então foi fundado o 5º distrito, que aí na verdade era o 33º, aí houve uma adequação, veio para o 5º, que aí era o seu João, que aí pegou o início do mandato, mais um mandato inteiro, e aí vim eu, que teve o meu mandato, que foi prorrogado por 2 anos, porque teve uma alteração estatutária, que aí então a gente acabou ficando, e agora eu tenho uma nova alteração estatutária, na qual eu posso permanecer até 2025. Mas a ideia não é permanecer tanto tempo, não. Eu acho que assim, a gente não deve perpetuar a questão das pessoas nos cargos, né? Então, o meu objetivo é ficar mais um tempo, mas não até 2025. Mas vamos estar trabalhando o próximo, né? E assim, eu venho dizendo nas minhas reuniões, já tratando da sucessão do distrito, que como você bem mencionou, até agora os distritais foram só de São Carlos. Certo. Então, o próximo eu gostaria que fosse alguém de um dos outros municípios para dar a oportunidade de alguém de outra cidade também ter a experiência de ser distrital. Porque embora tudo isso, pandemia, toda essa situação, é bem válido estar no cargo de distrital, porque o conhecimento que você adquire, a tua gama de amizades, de relações que você tem, é fantástica, te abre caminhos, assim, você conhece pessoas de todo o estado, você ouve histórias que você jamais imaginaria, você consegue trocar ideias, é muito interessante, é bem interessante estar no cargo de diretora distrital. É o conhecimento que se tem, né, e o contato que você acaba tendo em relação ao conhecimento, né, para somar sempre para os empresários, né? Não, com certeza, o objetivo é trazer o melhor para a CDL, para os associados. Infelizmente, como já foi muito bem mencionado, tivemos pandemia, que tudo ficou parado, que acabou travando um pouco esse período. Mas agora a gente tenta, então, voltar com as atividades, cada CDL fazendo as suas. Tipo, nós estamos tendo agora aqui a CDL de São Carlos fazendo o Festival de Inverno, que é muito interessante para trazer o comércio. Tem outras entidades também que estão trabalhando algo nesse sentido. Tem CDL que está trabalhando na construção da sua sede própria, outra está trabalhando 50 anos de entidade. Cada uma está trabalhando a sua realidade, mas sempre buscando o comércio. Legal. Tá, então a Joyce, só para recapitular, a Joyce então fica até o fim do ano, é isso? No caso, né? A princípio sim. A princípio sim. Teve a mudança, era 2 anos? São 3 anos, aí foi para mais 2 e agora aumentaram mais 3. Nossa Senhora. Sim, mas a ideia não é permanecer até 2025. Mas vamos aprimorando, vamos conversando. Vai ter esse ajuste aí até para dar espaço para os demais aí, já que são 6 CDLs aí envolvidas. E a Joyce mencionou a participação efetiva dos presidentes, né? Dessas reuniões. Não, com certeza. Como eu mencionei, a gente não fez muitas reuniões, agora está retomando. Exato. E nessa última a gente teve a participação dos 6, o que me deixa muito feliz, né? Porque mostra a preocupação que eles têm também com a CDL, com o movimento lojista. Certo. E como é que tá essas demais CDLs aí? Porque a gente tem, entre os municípios aqui, eu acho que desses 6, o menor ainda é Riqueza. Né? Riqueza e Caibi são os que são os menores, mas assim, embora sejam pequenas, as CDLs sejam pequenas, mas eles são efetivos, estão conseguindo dentro da sua realidade, se desenvolvendo, estão conseguindo fazer as suas atividades,
mas sempre buscando aquela, como eu falei, a gente precisaria um apoio maior, uma proximidade maior da federação para a gente estar conseguindo auxiliar mais ainda. Mas dentro das suas possibilidades, das suas realidades, eu posso dizer que o meu distrito está bem, né? Apesar de pandemia, toda a situação, eles estão conseguindo fazer as suas atividades, aos poucos retomando, né? Fazendo seus treinamentos com os seus associados, toda essa situação. É porque a FCDL possibilita, né, várias ferramentas também, né, Sim. Através do distrito para as empresas. Sim, né? A gente tem... São várias ferramentas, né? Bem, então, próxima reunião, dia 20 de agosto, então, lá em Mondaí, né? A última foi em São Carlos? Não, a última foi em Águas de Chapecó. Em Águas de Chapecó, mas aqui pertinho, né? Agora a última foi em Águas. Em Mondaí, dia 20, e depois segue aí com o período eleitoral dentro da FCDL e a gestão da Joyce que continua aí, pelo menos até o final do ano. Né? Exatamente. Aí o resto se decide na reunião lá do dia 20. Aí vamos conversando ali, vamos vendo como é que vamos fazer. Legal. Joyce, deixa eu agradecer aqui a sua participação, deixar os microfones à sua disposição para aquele recado, para o lojista que está nos acompanhando, porque a gente está falando com a diretora, mas tem todos os lojistas aí que estão nos acompanhando, que são ligados e que dependem, né, do distrito, da FCDL, enfim, num todo, né? Não, com certeza. Elvis, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Atualizando as informações. Atualizando, espero voltar mais vezes e trazendo novidades, né? Talvez algumas coisas mais específicas, também, né? Tu sabes que quando a gente conversou para vir da entrevista, eu cheguei a pensar, mas não mencionei, de trazer, eu não sei quem que é, porque existe a diretora Joyce, mas deve ter mais alguém nessa diretoria, né? Na verdade sou eu. Daí eu tenho a Mônica, certo, né, que é a gestora aqui da CDL, certo, que aí ela me auxilia, né, na questão de atas, essa parte assim. Mas na verdade sou eu, certo, porque eu venho da diretoria da federação. Então eu tenho o escopo lá de cima, coordenando aqui, né? Mas aí aqui perto de mim, então acaba sendo a Mônica, que eu agradeço, que sempre me auxilia. Mas de qualquer forma, a próxima direção, de repente, pode ser de outro município que vem aqui. Não, com certeza. Até como eu mencionei, o distrito só foi gerido, digamos assim, por são carlenses. A minha ideia é que a próxima pessoa seja de alguma outra CDL para poder oportunizar que alguém de outro município consiga passar pela experiência que o seu João passou, que eu estou passando, para não centralizar isso aqui. Mas é claro... é uma questão de escolha que vai ser feita pelos presidentes. Se alguém, né, alguém daqui, um dos ex-presidentes, né, quiser estar se colocando à disposição, né, a gente tá aberto, legal, a gente pode estar levando, e é isso a gente vai estar decidindo. Legal. Muito bem. Obrigado, então, Joyce. Imagina, eu quem agradeço. Um bom dia a todos e aos comerciantes de São Carlos. Parabéns pela iniciativa do Festival de Inverno, né? É bonito passar pela cidade e ver cidade cheia de balões, branquinhos ali, a coisa toda decorada. Desejo boas vendas a todos, que o evento seja um sucesso. E qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição. Acho que boa parte dos comerciantes me conhece, né? Então eu estou à disposição para o que precisarem, para estar auxiliando eles no que for da minha alçada. Legal. Joyce Ternos Vacher, ela é a diretora distrital, é do 5º distrito da FCDL e que envolve 6 municípios. São Carlos, Águas de Chapecó, Palmitos, Caibi, Riqueza e Mondaí são as 6 cidades que integram aí o 5º distrito da FCDL, tá bom? Depois de bastante tempo a Joyce voltou, né, minha gente? Que é bom. Mas ela vai voltar ainda para avaliar toda a gestão, caso ela sair no final do ano. E falar da eleição, né? Porque depois ainda nós vamos ter nesse período caminho a eleição aí do Estado, né? Então, que muda bastante coisa aí nesse sentido, né? Eu volto sim para falar sobre isso. Claro. 7h57, minha gente. O quadro Entrevista fica por aqui. Pautamos hoje aqui a FCDL e o 5º Distrito, aqui com a Joyce Ternos Vacher. E a gente vai repercutir trechos desse bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia, né? Mas vai estar no nosso site lá, em áudio, vídeo e a foto que a gente vai fazer agora aqui, lá no nosso site, dentro de instantes, tropicalfmsc.com.br. Para a Farmácia São Jorge,
a farmácia do Juarez bem no centro, Avenida Santa Catarina, farmácia que é do Juarez, aqui no centro, 38 anos de tradição. Farmácia São Jorge, anunciando o quadro Entrevista do Dia para esta terça-feira, que volta amanhã às 7h30. Vem aí o quadro, o Comando Geral, e a gente volta amanhã a partir das 7h30 da manhã. Um abraço e até lá! Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia São